Então vamos lá, para essa nossa receita de brownie super fudge com missô, normalmente receita de brownie entra só chocolate, que a gente está utilizando um pouco de chocolate e um pouco de cacau em pó. E a gente vai fazer também aqui uma série de brincadeiras, né, de técnicas bem interessantes. A primeira delas, a gente vai queimar um pouco a manteiga, isso aí já é uma técnica conhecida, né, como manteiga noisette, que aí a gente traz notas mais caramelizadas pro brownie. E nessa nossa manteiga noisette, a gente vai utilizar também um outro ingrediente secreto, que é o leite em pó. O leite em pó, ele é riquíssimo em lactose, né? Esse aqui que eu estou utilizando é leite em pó desnatado, 55% da composição dele é lactose. Lactose é esse que é um tipo de açúcar que carameliza e a reação dele junto com a proteína do leite, que também está aqui dentro, faz uma reação de Maillard muito gostosa. A proteína e açúcar do leite presente na manteiga, que faz o sabor da manteiga noisette característico. Aqui a gente vai potencializar essa noisette com mais leite em pó desnatado. A gente vai trazer fonte de sal aqui, porque é muito legal a gente sempre colocar sal numa receita com chocolate, com caramelo, mas aqui a gente vai usar uma forma diferente de sal, que é o missô. O missô, ele tem essa nota um pouco mais fresca ainda. Quando você cheira ele, você sente ainda um certo cheiro de caramelo e sal perfeito para adicionar numa sobremesa como essa daqui. Basicamente isso que vai fazer a nossa receita aqui ficar bem diferenciada. A primeira parte da receita, a parte onde a gente vai caramelizar a manteiga. Quando ela começar a caramelizar, a gente vai entrar com leite em pó. Se eu boto o leite em pó já no começo aqui, existe um grande risco de eu acabar queimando o leite em pó. Então primeiro a gente deixa a manteiga entrar, evaporar, e aí quando ela começa a queimar um pouquinho, a gente entra com leite em pó. Na segunda etapa, eu vou desligar o fogo, entrar com cacau em pó, depois a gente vai entrar com chocolate por último, quando ele já estiver um pouco mais morno. Por que a gente vai entrar com cacau em pó nessa mistura quente da manteiga? A forma da gente aflorar os aromas do cacau. Simplesmente pego o cacau em pó e misturo ele numa massa de brownie, de bolo, sem antes aquecer ele. A gente perde muito potencial de sabor dele, porque o cacau em pó ele tem várias dessas notas florais muito gostosas que só se abrem quando são aquecidas, tá? Então, primeiro de tudo, vamos colocar aqui a manteiga. Como sempre, né? Aí é sempre uma sugestão, caso você seja iniciante na confeitaria, investe num fogão de indução. Um desse aqui custa nem R$200, acho que tá R$180, é um fogão da Else. O que é bacana da indução, no fogão tradicional de cozinha, o fogo ele vem pelas laterais, certo? E aí começa a queimar a lateral. A panela, a indução, o fogo ele vem só por baixo, então você acaba tendo um controle muito melhor, tanto de temperatura, né? Ou seja, eu consigo tocar aqui, ó, dos lados da panela, então a minha alça da panela nunca vai ficar quente, o que é muito legal para a gente conseguir manejar, e a gente tem um controle de temperatura muito mais preciso e muito mais rápido. Se eu quiser botar isso aqui para ferver, questão de segundos na indução, a gente já consegue ferver água, queimar manteiga, é muito mais potente, né? Enquanto a manteiga carameliza aqui, a gente vai também fazendo o nosso segundo processo, que é bater os ovos com açúcar primeiro. Então a gente pega o ovo aqui, coloca na bacia e a gente vai simplesmente bater o ovo já com açúcar. Açúcar refinado, açúcar normal, certo? Por que a gente usa açúcar? Você vê que normalmente receita de brownie, muita na internet às vezes até usa uma quantidade bem alta de açúcar mascavo, que não é muito interessante se você quer, como eu quero, um brownie com aquela casquinha. Essa casquinha que sobe na superfície do brownie, ela é um resultado da saturação da sacarose. Pô, como assim, Lula? Sacarose, pessoal, é o que a gente chama do açúcar de mesa, açúcar refinado. É o açúcar proveniente da cana, certo? O nome químico dele é justamente sacarose. Sacarose é esse que é um disacarídeo. E a sacarose, ela tem uma saturação. Todo açúcar, na verdade, tudo que é solúvel, quando ele chega no ponto de saturação, quando chega um ponto que tem muito açúcar para pouca água. E aí, quando essa saturação acontece, é justamente quando ocorre o fenômeno de cristalização. Sabe quando você faz o brigadeiro, às vezes, e aí se o brigadeiro vive cristalizando, é a saturação da sacarose junto da lactose. Quando a gente quer fazer um brownie, eu, pessoalmente, gosto demais daquela casquinha. E aí, para essa casquinha ter ótimas chances de acontecer, primeiro de tudo, tem que usar a quantidade certa de açúcar. Então, se você tentar tirar açúcar da receita, às vezes, por algum motivo, pode acontecer dessa casquinha não aparecer. E tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Uma delas é começar batendo o ovo com açúcar, antes de tudo, porque a gente vai criar aquela espuminha. Essa espuma que a gente vai fazer no ovo, no momento que ela for assando, as bolhas de ar de baixo começam a subir. Elas sobem junto com açúcar. Aí, açúcar esse que acaba saturando, cristalizando, e aí cria aquela casquinha de brownie que a gente gosta. Ou seja, quer fazer um brownie com casquinha? Usa uma boa quantidade de açúcar e também tenta evitar utilizar açúcar mascavo, melaço de cana.
Enquanto eu tô batendo aqui o ovo, eu já começo a sentir um pouco o aroma da manteiga. E o que a gente faz nessa hora? Agora que eu entro com o leite em pó. O leite em pó agora, ele também vai começar a caramelizar e a gente vai potencializar a nossa manteiga noisette, tá? Essa é uma forma muito boa de trazer mais profundidade de sabor, mais notas caramelizadas. Ou seja, é uma receita simples de brownie que hoje em dia todo mundo faz. Sempre tem como a gente melhorar, como a gente adicionar mais técnica e fazer ela ser simplesmente espetacular e incopiável, né? Que eu não preciso, diferente de muita gente faz, às vezes, a gente não precisa bater tanto. Só a gente iniciar a dissolver, né, justamente o açúcar já junto com o ovo, que é a nossa principal fonte de água na receita do brownie, é justamente o ovo, né? Aqui pelo aroma, tá? A gente já consegue sentir que tá funcionando. Esse processo aqui, você imagina como que seria chato a gente queimar a manteiga ou o leite em pó. Quando chega nessa parte, o fogo já bem baixinho e aí eu deixo basicamente o calor residual da manteiga terminar de caramelizar. Aqui eu já tô com o meu ovo pronto também. A manteiga noisette, ó, tá super caramelizada e ela tá numa caramelização que eu gosto, que não é caramelização tão forte, quase queimada. Chega nesse ponto, você tá sentindo umas notas bem, sabe, nota de avelã, que é o que a gente chama, já tá bem legal. Agora a gente entra com cacau em pó, tá? Aqui o meu fogo já tá desligado e agora, ó, já tá tudo misturado. Depois do cacau em pó, a gente entra também com chocolate. Mexe até isso aqui ficar uma mistura homogênea e depois a gente vai entrar com esse chocolate nos ovos. Consegue ver? Quando os dois se misturam, a gente cria aqui uma boa emulsão, né? O ovo, que é líquido, ele já se misturou por completo com a gordura da manteiga e a gordura do chocolate. Então, um bom sinal sempre de que você fez um bom trabalho nessa hora é o brilho, né? Pra finalizar, a gente entra com o nosso misturo. Todo mundo vai achar uma delícia, mas ninguém vai entender o que foi que você botou nesse brownie pra ele ficar tão bom. O missô, ele traz esse tom salgado, então ele acentua o sabor do chocolate, mas ele também traz o que a gente chama umami, né? Que é justamente o sabor que tá presente num bom queijo parmesão, um sabor que está presente no shoyu. É esse sabor super agradável, que parece que é doce, mas é salgado. Para com isso feito, a gente entra com a nossa farinha de trigo. A farinha de trigo no brownie, ela só entra para trazer um pouco de estrutura, né? Poder fazer uma boa fatia nele e tudo mais. Mas sempre é o ingrediente de menor peso. Se a gente entra com muita farinha, o brownie vira um bolo. Esse aqui é chocolatudo, cheio de nota caramelizada e derrete na boca que nem uma ganache. Bem, agora é hora de assar o brownie. Eu acho que muito divertido do brownie é você sempre, nessa hora, trazer um pouco da sua personalidade. Basicamente, você botar os toppings que você gosta. Chips de chocolate mesclado nele, nozes, pistache, macadâmia, enfim, você pode brincar com o que quiser. Aqui a gente vai usar os ingredientes, que são um pouco diferentes às vezes. Chocolate branco, ele vai só por cima, para ele caramelizar. Uma mescla bem legal de doce de leite. Chips de cacau, traz uma crocância e um sabor do chocolate muito legal. Aqui eu já tô pegando uma forminha, pego um pouco do spray desmoldante e aí eu coloco aqui a folhinha de papel. Um pouquinho mais de desmoldante, nossa massa do brownie, um pouquinho dela, doce de leite. E aí a gente cobre com um pouco mais da massa. Eu sempre coloco aproximadamente até metade da forma, né? Então tenta imaginar 2 dedos de grossura. Pra mim é o limite que o brownie tem que chegar, tá? E aí, é uma forma bem estúpida mesmo, a gente bota bastante chocolate branco, tá? Ele depois que assa, nossa, ele super combina com o brownie. E aí agora a gente entra com o nibs de cacau. Caso você nunca tenha provado o nibs de cacau, ele é completamente amargo, tá? Ele é como se fosse cacau em pó 100%, mas ainda antes de ser triturado. É a semente do cacau mesmo, né? Agora, tudo que a gente tem que fazer é assar no forno. Eu gosto de assar ele a 160 graus, forno pré-aquecido, 20 a 30 minutos. Agora o brownie tá pronto. Ponto é quando ele tá quase naquele estágio semi-cozido. Você não quer ele molhado quando você tirar o palito, mas você também não quer ele saindo limpo que nem um bolo. Tem que ter muito cuidado. O que eu gosto de fazer é assim que eu tiro ele, eu já coloco ele, se você puder, no freezer, numa geladeira, porque aí você começa a acelerar o esfriamento dele. Muitas vezes o brownie, às vezes ele tá na textura boa, e aí depois você tira ele do forno e ele continua cozinhando, passa do ponto, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso. Muito parecido com o fondant que a gente gosta, tá? E pra finalizar, sorvete de pudim. Vamos tirar aqui que a gente chama de maquinelle, né?
Essa aqui é uma excelente sobremesa para você que tem cafeteria, restaurante, ou se você só quer surpreender alguém na tua casa para você fazer. Pode ter certeza que nada de convencional tem esse brownie aqui. E aí, é claro, se você gostou desse vídeo, ele te agregou de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, que a gente está começando, então o seu apoio é muito importante. Se você tiver um amigo que você acha que vai gostar desse vídeo, por favor, faça questão de compartilhar esse vídeo também com ele. Muita boa sorte, tchau, tchau.